Atenção, senhoras e senhores, moradores da Vila Aurora. Meu nome é Marcelo Lima e eu sou pregador do Evangelho de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, porque a salvação vem deles, depois de todos nós. Aprove Deus salvar alguns pela loucura da pregação. Eu tenho um motivo especial para estar aqui esta tarde. Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então eu estou aqui para pregar a vocês o Evangelho de Jesus. Quantos de vocês que me ouvem sabem exatamente o que é o Evangelho de Jesus? Se você não tem a resposta para essa pergunta, eu lhe convido a ficar alguns minutos ao alcance deste microfone, do som deste microfone, porque eu vou dizer a você o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro eu vou dizer a você o que o Evangelho não é. O Evangelho não é nem de longe um lugar para você se esconder. E nem para você esconder os seus pecados, as suas falhas, os seus podres, as suas dificuldades. Não, o Evangelho não é lugar para isso. Eu vou dizer para você outra coisa que o Evangelho também não é. O Evangelho não é uma capa. O Evangelho não é um meio de você esconder coisas que você não gostaria que os outros vissem. Também não. Isso não é Evangelho. Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é nem de longe uma religião. Esqueça isso, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma denominação, das quais muitos de vocês conhecem. Eu poderia citar algumas delas. Assembleia de Deus. Não, Assembleia de Deus não é Evangelho. Evangelho quadrangular, não é Evangelho. Igreja Batista, Igreja Católica, não. Nenhum desses podem se caracterizar como Evangelho. Isto não é Evangelho. E Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas afinal, o que é então Evangelho? A palavra Evangelho tem uma conotação literal. Boas notícias, boas novas. Mas quais são estas boas novas? Quais são os significados destas boas novas? Antes de lhe dar as boas novas, eu quero lhe dar a má notícia. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E tem outro texto que diz: todos, sem exceção, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então esta é uma má notícia. A má notícia é que muitos de nós estavam mortos em pecados e ofensas quando fomos encontrados por Deus em Jesus. Quando fomos alcançados pela graça, muitos de nós estavam mortos nos pecados e ofensas. Por quê? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foram afastados da glória de Deus. Então essa é uma notícia um tanto quanto ruim. Por quê? Porque eu posso afirmar que tem muita gente andando por aí, mas está morto, está morta. Morto em pecado, porque há uma possibilidade de se estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. O homem replicou a Jesus que aguardasse ele enterrar, sepultar o seu pai, para depois o segui-lo. Mas Jesus afirmou:
Deixe os mortos enterrar os mortos. Deixe os mortos enterrar os mortos. Afinal, o que isso quer dizer? Que existe possibilidade de você estar vivo fisicamente, mas estar morto espiritualmente. Porque a Bíblia diz que aqueles que são alcançados pela graça foram vivificados, voltaram a viver. Quando o homem, Adão, peca no jardim do Éden, ele perde a vida, ele morre. Pois Deus afirmou e disse que se ele tocasse na fruta do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E foi isso que aconteceu. O homem morreu espiritualmente assim que tocou naquilo que Deus disse para que não tocasse. Então, eu quero dizer que muitos de nós e muitos dos que me ouvem estão mortos em pecados e ofensa. E eu vou citar alguns dos pecados que fazem você morrer. A mentira. A mentira é um pecado que mata o homem. E aquele que mente constitui-se filho do diabo, pois Jesus disse aos fariseus: vocês possuem como pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se você tem uma vida de mentira, lembre-se, você assume como pai o diabo. Outro pecado que pode afastar você e tornar você um morto-vivo: o adultério, a fornicação, a prostituição, a idolatria e muitos outros pecados que você nem mesmo considera pecado. A pornografia mata o homem de dentro para fora. E quais são as boas novas do Evangelho? As boas novas que o Evangelho traz, se não estas: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Esta é, sem sombra de dúvida, uma das verdades do Evangelho. É a que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e, mais do que isto, nos purificar da injustiça causada pelo pecado. Ainda que você resista, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É necessário confessar o pecado e o abandonar para então fazer parte daqueles que são considerados, remidos, regenerados, transformados, nascidos de novo. Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo, pois aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Amém? O que é Evangelho? O Evangelho é a mensagem de salvação pregada pelo Filho de Deus há mais de 2000 anos atrás e replicada